Você já assistiu Harry Potter e a Pedra Filosofal? Numa época em que a magia parecia existir apenas nos livros, um garoto com uma cicatriz em forma de raio mostrou ao mundo que os contos de fadas poderiam ser reais. Aliás, chamar Harry Potter de conto de fada é sacanagem, né? Em 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal surgiu e foi um sucesso absoluto. Fez muita criança começar a ler os livros por conta dos filmes. Eu, inclusive, fui uma delas. E assistindo o filme e depois lendo os livros, eu percebi muito detalhe que eu não tinha pego antes. Até porque o filme tá cheio de detalhes legais, erros bobos e tem muita curiosidade. Então assisti Harry Potter e a Pedra Filosofal de novo, só para reunir cada detalhezinho. Aproveita para se inscrever no canal e deixa um like. Bora pro vídeo. O filme começa com Dumbledore, professora McGonagall e o Hagrid deixando Harry Potter na casa dos tios desprezíveis dele, os Dursley. Dumbledore chega do absoluto nada ali no maior silêncio. Isso porque bruxos mais poderosos conseguem aparatar em silêncio. Geralmente com bruxos normais, aparatar vem acompanhado com um estalo. Dumbledore nos dois primeiros filmes foi interpretado pelo Richard Harris, que inicialmente ele disse não pro estúdio. Isso por conta da saúde dele tá frágil e também já tá cansado. Ele queria dar aquela descansada, mas a neta dele, que era fã de Harry Potter, acabou ameaçando ele, falando que se ele não aceitasse o papel, ela pararia de falar com ele. Diante dessa ameaça da neta dele, ele acabou aceitando o papel. Richard Harris já tinha uma carreira longa no cinema, até já foi indicado ao Oscar 2 vezes, porém a idade bateu, né? Em alguns momentos ele não conseguia nem mais memorizar suas falas. Então o Daniel Radcliffe, o Harry Potter, teve a ideia de pedir pro Richard Harris ajudar ele a memorizar as falas dele. Ele fez isso na real só para ajudar o Dumbledore a lembrar as falas dele. Harry humilde. Uma diferença daqui pros livros, aqui nos livros, essa cena se passaria em 1981. E depois, né, que o Harry estaria mais grandinho, aí começaria em 1991. Aqui no filme, eles mudaram isso pra nessa cena ser em 91 e quando o Harry fosse pra Hogwarts, se passasse em 2000. A gente consegue ver isso pelos modelos dos carros estacionados na frente das casas. Esses aqui eram os modelos que tinham nos anos 90. Já esses aqui eram mais novos, era dos anos 2000. Hagrid chega com essa moto aí, que ele acabou de pegar emprestado com Sirius Black, o tio de Harry Potter, que aparece mais tarde no melhor filme da saga, O Prisioneiro de Azkaban. E essa noite aqui seria a noite onde o Voldemort tirou a vida dos pais do Harry, porém ele acabou subestimando o poder do amor, e o Harry acabou sobrevivendo. Isso aconteceu na noite de 31 de outubro para 1 de novembro, ou seja, no Halloween. Eu falo isso porque não fica muito explícito essa informação no filme. E aliás, não tinha lugar pior para deixar o Harry não? Olha esse primo do Harry, que filho da... Ao longo do filme dá pra ver que as roupas do Harry que ele acaba usando são muito maiores que ele. E também todas estão surradas, muito usadas. Isso porque eram roupas do primo dele que é mais gordinho. Então toda peça de roupa que não servia mais no Dudley, ou ele simplesmente não quisesse mais usar, iria pro Harry. Até porque os tios não iriam gastar dinheiro com o Harry. Também dá pra ver que o óculos do Harry tá meio que remendado aqui. Isso não fica explícito aqui no filme, mas nos livros fala que o primo dele, o Dudley, vivia dando murro na cara do Harry, o que acabava quebrando o óculos do Harry. Legal que eu conheci os livros só depois dos filmes, então foi muito detalhe que eu fui pegando por acaso do destino. Nos bastidores do filme, falam que tinha mais de 50 óculos reservas. Isso porque o ator Daniel Radcliffe vivia quebrando os óculos do Harry por ficar brincando com eles. Alguns até se quebravam em cenas de ação do próprio filme, mas a maioria se quebrava com o Harry brincando com eles, fazendo até de baqueta de bateria. Essa rua onde foi filmada a casa dos Dursley é uma rua real chamada Picket Post Close, em Berkshire, na Inglaterra, e tinham pessoas reais morando nas casas, que receberam um cachê para deixar a frente da casa delas mais limpinhas para filmarem aí. Já nos próximos filmes, a Warner construiu essa mesma fachada de casas em um estúdio, para não ter a dor de cabeça, até porque os moradores começaram a cobrar um pouco a mais para gravarem na rua deles. Harry e os tios dele vão ver répteis, e no meio do caminho dá pra ver essa galera aqui de roupa verde. Muita gente até hoje acha que são crianças de Sonserina, mas não são. Até porque aqui tem pique uma águia no emblema da escola, e de Sonserina seria uma cobra. Mas até que é um detalhe legal, né? Já que o uniforme da Sonserina tem a cor principal sendo verde, eles estão saindo justamente de um lugar com répteis. Enfim, J.K. Rowling quis fazer o elenco inteiro apenas de atores britânicos e irlandeses. O medo dela seria o Warner americano
americanizar a história, sendo que a história de Harry Potter nos livros se passa exatamente no Reino Unido. Ela queria que o filme fosse o mais autêntico possível. Porém, aqui aparece um ator brasileiro que consegue fugir. No livro, inclusive, ele até fala Brasil, aí vou eu. Como uma cobra iria da Inglaterra pro Brasil, eu não sei. E claro que o Harry fala com a cobra não apenas por ele ser mágico, já que nem todos os mágicos falam com cobra, apenas alguns especiais. O Harry é um desses que consegue falar com cobras. Outro que consegue falar é o Voldemort. É uma habilidade que vem de família, começando lá do Salazar Slytherin. Voldemort é descendente direto dele, e como o Voldemort ataca o Harry e não conseguiu matar o menino, criou uma Horcrux e essa ligação entre os dois, onde o Harry acabou herdando essa habilidade do Voldemort para ele também. Nessa cena da cobra também tem um erro. Quando o vidro some e o Dudley cai dentro aí do tanque da cobra, a cobra tá aqui no pau. Aí corta pro Dudley caindo lá dentro, ela some e depois aparece de novo. Aqui no fundo dá pra ver a tia do Harry cozinhando. Não, ela não tá cozinhando nada. Na verdade, ela tá tingindo as roupas antigas do Dudley pro Harry usar, e eles não gastarem dinheiro com o menino Harry. Começa a chegar uma par de cartas de Hogwarts pro Harry, mas os tios simplesmente queimam as cartas e vão pro meio dessa ilhota aí para tentar escapar das cartas que chegavam na casa deles. Existe uma teoria que fala que o jeito que os tios e o primo dele se comportam, sendo desprezíveis desse jeito, era por conta da Horcrux que tá dentro do Harry, e assim afetaria os tios emocionalmente e tal. Porém, mais tarde a gente vê que a Petúnia já tinha ciúme e inveja da própria irmã, a Lilian, porque ela foi para Hogwarts e a Petúnia não. Até a própria J.K. Rowling, que é a criadora de Harry Potter, já negou isso. A real é que eles eram sim seres desprezíveis, infelizmente. O nome Petúnia inclusive não é à toa. Petúnia na linguagem das flores representa raiva e ressentimento. Definitivamente esse aqui não é o Hagrid. Na verdade, isso aqui era Martin Bayfield, um ex-jogador de rugby que tinha mais de 2 metros de altura. Então nas cenas que o Hagrid tinha que aparecer mais alto, ele que interpretava. Se vestia de Harry com uma cabeça animatrônica. Até porque o ator que fez o papel do Hagrid tinha 1,85 m. Falando em animatronic, o bebê do início, que seria no caso o próprio Harry Potter, era também um animatronic, já que a produção não queria colocar uma criança de verdade para pegar friagem só para gravar a cena do filme. Então fizeram um boneco pro Harry bebê. E essa placa aqui do bar que só se revela quando seres mágicos chegam perto. Muito massa. Muito prazer. Primeira vez que a gente vê o professor Quirrell, o Harry dá a mão para cumprimentar ele, porém ele não quer pegar na mão do Harry. Mais tarde no filme a gente descobre o porquê. Acho engraçado que o Hagrid fala que o segundo lugar mais seguro seria o banco Gringotts e o primeiro lugar mais seguro seria Hogwarts. E a gente vê a saga inteira que Hogwarts não é tão seguro assim, né? Todo santo ano o Harry sofre um ataque dentro da própria escola. Hagrid entrega uma carta super secreta do próprio Dumbledore pro funcionário do banco e dá pra ver que essa carta aqui tá amassada, principalmente nos cantos. Quando o duende pega a carta tá perfeitamente reta. Mais tarde aparece um jornal que tentaram roubar esse mesmo cofre, ou seja, faz sentido o Quirrell estar no bar quando conheceu o Harry, porque foi naquele mesmo dia que ele tentou pegar a pedra filosofal. Ainda bem que o Hagrid chegou a tempo. Quando o Harry pega a varinha dele, que tem pena de fênix, a mesma fênix que deu a cicatriz para ele, a varinha do Harry tem a pena da fênix do Dumbledore, e quem tem essa mesma pena na varinha é o Voldemort. No livro fala que Harry pega a varinha, sai faíscas vermelhas e douradas dela, pronunciando talvez que o Harry iria para Grifinória, mas também é a mesma cor da Fox, a fênix do Dumbledore. Quando aparece o Perebas aqui, o rato do Rony Weasley, Rony até tenta fazer um feitiço para deixar o Perebas amarelo, mas não dá muito certo. Torna amarelo esse rato burro. Inicialmente, a gente acha que era por conta de falta de prática do Rony que ele não acertou o feitiço, mas no Prisioneiro de Azkaban, a gente vê que não é realmente um rato, e sim o Peter Pettigrew, que se escondeu como um rato depois de ter entregado os Potters lá pro Voldemort. E o feitiço só funcionaria em um rato se ele realmente fosse um rato. Não preciso nem falar que a trilha sonora do filme é marcante e incrível. Inicialmente, James Horner seria o contratado para fazer a trilha sonora do filme, mas acabou não trabalhando no filme
filme por conflito de agenda, então a tarefa ficou com John Williams, que já tinha trabalhado com Chris Columbus, diretor do filme, em Esqueceram de Mim 1 e 2. Legal que em 2002, tanto James Horner quanto John Williams concorreram ao Oscar. John Williams por Harry Potter e a Pedra Filosofal e IA, a Inteligência Artificial, e James Horner por Uma Mente Brilhante. Porém, nenhum deles ganharam, já que perderam para a trilha sonora de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que dispensa comentários, né? A galera chegando de barco em Hogwarts foi filmada em um lago real na Escócia, e o castelo foi filmado de diversas formas, usando CGI, e o que eu mais achei massa, os caras montaram uma maquete apenas para filmar algumas cenas. A maquete até tinha luz própria em cada uma das janelas. O lema de Hogwarts é essa parada aqui: Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Espero ter pronunciado certo, até porque é latim, e em latim significa nunca faça cócegas e um dragão adormecido. Outra coisa que eu acho engraçado é que em português, quem não é bruxo é chamado de trouxa, mas em inglês chamam de muggle. Essa palavra existia no início do século 20 e era uma gíria para maconheiro. Susan Bones, essa menina aqui, é filha do diretor Chris Columbus. Eu não julgo, se eu fosse filho do diretor de filme, iria querer aparecer também, principalmente se fosse uma obra que eu gostasse. Se você olhar, olha o tanto de criança que tem aqui, e a cada ano que passa, entra mais e mais. Agora, se você olhar para 10 anos atrás, o mundo mágico tava em guerra, com o Voldemort fortão, ceifando várias vidas. Como que cresceu tanta criança assim? Como que nasceu tanta criança? Historicamente, em tempos de guerra, tende a nascer menos criança. Mas enfim, é só uma obra de ficção, né? Tem algumas cenas que mostram a galera estudando, fazendo lição e tal. A criançada realmente fazia lição de casa real da escola delas. Isso ajudava a parecer mais real com a criançada estudando no filme. A primeira vez que a gente vê realmente um close do Snape, o Harry tem uma leve dor na ferida da testa dele, o que leva a gente a crer que o Snape era um vilão, um cara do mal, e por isso afetaria o Harry. Mas do lado dele tá o professor Quirrell, que mais tarde a gente descobre que esse turbante aqui atrás da cabeça dele estava o próprio Voldemort, e nesse momento ele estava virado exatamente pro Harry, por isso que ele sente essa dor na ferida dele. O Voldemort estava virado de cara pro Harry. Se você reparar bem, o Snape percebe que a ferida do Harry deu uma doída, e ele dá uma olhadinha ali pro lado, meio que desconfiado do porquê que isso estaria acontecendo também. A maioria dos quadros que tem aqui na parede são de membros da equipe de produção do filme, a não ser essa daqui. Ana Bolena se casou com o rei VIII. Depois de alguns anos casado, ela não deu pra ele o que ele realmente queria, que era um filho menino. Então começou a ser acusada por todos os lados, por adultério, traição, incesto, e também foi acusada de bruxaria e feitiçaria. Ana Bolena foi executada por conta disso, e ela foi um dos nomes muito importantes para a reforma inglesa, que aconteceu lá em 1534. Eu acho essa fala do Snape muito boa. Diga, o que eu teria se pusesse raiz de asfódalo em pó em uma infusão de losna? Inicialmente a gente acha que o Snape só tá sendo grosso com Harry e tal. Porém, na linguagem vitoriana das flores, asfódalo é uma flor que simboliza luto e lembrança após a morte. E losna representa amargura e dor. Na real, nessa cena, ele tá falando pro Harry que lamenta a morte da mãe dele, que mais tarde na saga, a gente descobre que ele inclusive era apaixonadaço nela, e sofreu muito com a morte dela. Snape também pergunta onde que o Harry procuraria Bezoar, que é uma pedra encontrada no estômago de cabras e usada como antídoto contra venenos. Harry usa Bezoar mais tarde em O Enigma do Príncipe para salvar o Rony de um envenenamento. Alan Rickman foi escolhido pela própria J.K. Rowling para interpretar o Snape. Ela então deu todos os detalhes sobre o Snape, como ele deveria se comportar e tal. Detalhes esses que a gente só descobre mesmo no último livro, que na época inclusive nem tinha sido lançado ainda. Mesmo assim, ela deu todo um panorama do personagem para ele. Outros que ela escolheu a dedo foi o ator do Hagrid e da professora Minerva. Começa a chegar o correio da galera e o Neville ganhou um lembrou, que igual a Hermione diz, se ele ficar vermelho é que ele se esqueceu de algo. Porém o Neville não sabe o que esqueceu, mas se você for um pouquinho mais atento, dá pra ver que ele é o único que tá sem o uniforme completo. Se a fumaça ficar vermelha, é porque esqueceu de alguma coisa. Aqui aparece o nome do pai do Harry, James Potter, e do lado tem o nome da Minerva. Porém, mostra o ano de 1971, sendo que nessa época ela já era professora. Ou isso foi um erro, ou alguém da família dela jogou na década de 70 e foi campeão também. E sim,
a Minerva jogava quadribol pela Grifinória. Esse troféu aqui atrás é de serviços especiais prestados a Hogwarts. E sabe quem que ganhou ela? O próprio Voldemort, já que ele denunciou o Hagrid quando abriu a Câmara Secreta. Acabou liberando o basilisco que tirou a vida da Murta que geme. Isso aconteceu quando ele era um jovem ainda, o nome dele era Tom Riddle na época. Claro que depois a gente descobre que quem realmente abriu a câmera foi o próprio Riddle, e a gente descobre que esse troféu foi dado para ele em uma cena deletada em A Câmara Secreta. E aqui do lado tem o nome R.J.H. King, seria uma homenagem a John King, diretor de arte e supervisor do filme. Acho legal nessa parte que o Oliver tá explicando como que funciona o quadribol pro Harry. Ele fala que o objetivo do Harry é pegar o pomo de ouro e que seria quase impossível de ver. Quando ele solta o pomo de ouro, dá pra ver o Oliver perdidinho aqui, ó, tentando achar o pomo de ouro. Porém o Harry tá olhando perfeitamente, atentamente pro pomo de ouro, voando na frente dele, mostrando que o moleque tem o dom pra isso. Já que eu vi também o pomo de ouro, eu me considero tendo dom também. Ao longo do filme dá pra ver muita cena com CGI. Por exemplo, essa cena do Harry claramente sendo animado por CGI. Hoje a gente percebe isso, mas quando eu assisti pela primeira vez e era muito pequeno, eu nem tinha reparado. Fora na cena que tem um jogo de quadribol, que tem muito CGI pra época. Até que eles eram bons os efeitos. Apesar disso, o próprio diretor disse que ficou descontente com o resultado. Achou que fizeram tudo às pressas e meio que por último. Então no segundo filme, A Câmara Secreta, ele decidiu fazer primeiramente as cenas com CGI, já para elas não serem feitas com má qualidade, e sim ficarem bem melhores. Na partida de quadribol, quando a gente acha que o Snape tá fazendo os feitiços, na verdade ele tava fazendo um contra-feitiço. Dá pra ver que o professor Quirrell tá olhando atentamente pro Harry, ou seja, quem tava fazendo feitiço pro Harry ficar malucão lá em cima lá e descontrolado era o próprio Quirrell, e o Snape tava ajudando o Harry. No filme a gente até acha que o feitiço só parou porque a Hermione colocou fogo na roupa do Snape, mas na verdade foi porque o Snape acabou derrubando o professor Quirrell, e aí parou o feitiço. A inscrição que tem aqui no espelho é desse jeito aqui, só que ela é escrita de trás pra frente, e se você colocar na ordem certa, em inglês fala o seguinte: eu te mostro não o seu rosto, mas o desejo do seu coração. E é literalmente o que mostra aqui. O Harry, por exemplo, tinha o desejo de estar com os pais dele, e por isso ele vê exatamente essa imagem no espelho. Essa música que o Hagrid toca na flauta é tema de Harry Potter. Dá pra ver claramente que aqui não é o ator do Rony e sim um dublê. Rupert Grint, o ator do Rony, tomou uma pedrada na cara. Dá pra ver aqui a parada caindo na cara dele e até dá uma arranhada ali. Ele realmente se machucou aqui nessa cena. No livro, na parte que é Natal, os irmãos gêmeos Fred e George enfeitiçam bolas de neve e acertam o professor Quirrell, e a maioria delas bate na parte de trás da cabeça dele, ou seja, estavam atacando Voldemort na cara dele sem querer. Imagina que o bicho deve ter ficado puto, mas não podia fazer nada. E pela primeira vez a gente vê o rosto do Voldemort. Inicialmente não seria desse jeito, ele seria bem mais horroroso, ele seria dessa forma que você tá vendo agora. Porém, olha isso, cara. Eu, como a maior parte da galera que assistiu Harry Potter, assistiu quando era criança, imagina o trauma que esse bicho não ia fazer na gente. A forma como o professor Quirrell se fundiu ao Voldemort foi o seguinte: Quirrell recém tinha se formado em Hogwarts e estava na Albânia. Em uma floresta ele acabou encontrando o Voldemort destruído, que era lá onde que o Voldemort estava se escondendo. Ele estava só o pau da rabiola. O Voldemort disse para eles se fundirem e que o Quirrell ficaria muito forte e que eles iriam obter glórias. Quirrell, achando que conseguiria controlar o Voldemort, acaba deixando se fundir, mas no final acabou sendo consumido pelo Valdemar. E no final a gente vê o que acontece com ele, né? No final do filme, quando derrotam o Quirrell e o próprio Valdemar, mostram a criançada de novo indo embora de trem. Essa cena foi gravada junto com o início do filme, e até dá pra ver que os olhos do Harry aqui estão azuis. Isso porque colocaram lente de contato nele. Porém, como ele teve uma reação alérgica, acabaram desistindo dessa ideia. A ideia seria ele se parecer mais fiel ao livro. Da mesma forma fizeram com a Hermione, colocando uma prótese de dentes nela, para parecer maiores e mais para fora. Uma curiosidade legal é que Nicolas Flamel, mencionado no filme como criador da Pedra Filosofal, aparece em outros filmes também, como por exemplo Indiana Jones, Highlander, O Código da Vinci, o anime Full Metal Alchemist e o jogo Assassin's Creed, entre outras obras. Ele foi uma pessoa real
real que viveu em Paris no século XIV. Ele ficou muito conhecido com seu estudo e conhecimento de alquimia, e até estudou e buscava ter a vida eterna. E é por isso que aqui no filme Voldemort queria a Pedra Filosofal. Bom, esse foi o vídeo. Caso você saiba de alguma curiosidade ou detalhe que eu deixei passar, deixa nos comentários. Aproveita para deixar uma sugestão de vídeo, se inscreve no canal, dá um like e um beijo.